Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Excel. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como utilizar a formatação condicional. Existem várias formas de você utilizar a formatação condicional. Eu vou te dar aqui alguns exemplos e na próxima aula eu vou te dar outros até você aprender a utilizar essa função. Por exemplo, eu tenho aqui números de 1 a 20. Se eu quiser, por exemplo, selecionar um intervalo, alguns números, apenas informando valores em uma célula, eu posso utilizar a formatação condicional. Por exemplo, vou selecionar todos os números, clicar em formatação condicional, vou clicar em realçar regras de células é menor que. Aqui por padrão vem 10,5. Eu posso clicar e vou escolher uma célula, por exemplo, a A1. Aqui eu posso escolher uma cor, por exemplo, tem vermelho, preenchimento vermelho claro, verde. Ou posso clicar em formatar personalizado. Aqui tem aquelas que a gente já viu, aquelas opções. Eu vou clicar em preenchimento, colocar um vermelho. Pronto, agora se eu colocar o número 6 aqui na célula A1, os números que forem menor do que 6, porque eu coloquei é menor que, vão ficar de cor vermelha. Por exemplo, eu coloco 6, do 1 até o 5 ficou de cor vermelha. Isso quando você tiver feito uma planilha complexa, que você estiver utilizando a planilha, você vai ver a importância dessa função. Por exemplo, se eu colocar o número 9, já selecionou os menores do que 9. Se eu coloco 2, selecionou apenas o 1. Se eu coloco 21, vai selecionar toda a linha. Então é uma forma de você utilizar a formatação condicional. Para você tirar essa formatação, é só clicar em formatação condicional, limpar regras. Você tem a opção de limpar a regra dessa planilha selecionada ou de toda a planilha. Eu recomendo que você limpe somente da selecionada, porque dependendo da planilha que você estiver utilizando, pode ter formatação que você não se lembre e você vai acabar apagando. Então, o recomendado é limpar as células selecionadas. Outra forma de formatação, por exemplo, vamos selecionar, é você clicar em regras de primeiro ao último. Vamos escolher, por exemplo, os últimos 10%. Pronto, selecionou o 1 e o 2, que são os últimos 10%. Se fosse 10 números, selecionaria somente o 1. Se eu colocar, por exemplo, mais 10 números, selecionou o número 3. Então é outra forma de você utilizar a formatação condicional. Vamos excluir, limpar regras. Uma outra forma é, por exemplo, você pode clicar em formatação condicional e colocar tipo um mini gráfico. Por exemplo, vou escolher esse. Dessa forma, como o número 1 é o menor, a célula vai aparecer apenas uma pequena cor azul. No número 20 apareceu todos os valores. Se eu mudo essa planilha para o número 10, aliás, se eu mudo essa célula para o número 10, já apareceu um pouco mais o mini gráfico, né? Já mudou aqui o mini gráfico. Então você pode acrescentar esse mini gráfico em suas planilhas. Vamos limpar também a formatação condicional. E a outra é uma escala de cores, por exemplo, da cor mais fraca até a cor mais forte. Por exemplo, vou escolher esse tom verde. Você observa que, vou colocar aqui o número 1, a cor 1, o número 1 ficou com a cor bem fraca, o número 2 vai ficando um pouquinho mais forte, e assim vai, quanto mais o número for mais forte, maior, a cor vai ficando mais forte. É outra forma de você utilizar formatação condicional. Bom, na próxima aula eu vou te dar mais alguns exemplos de formatação condicional. Um grande abraço e até a próxima aula.